impasse em relação às emendas dos parlamentares. Com uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de segurar essas emendas PIX até que se tenha transparência. E o senhor sempre foi um crítico da falta de transparência das emendas no governo Bolsonaro e das emendas, chamadas emendas secretas. Hoje, diante desse impasse, de que lado o senhor está? O Congresso não quer saber dessa transparência que o ministro Flávio Dino lá no Supremo está exigindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, eu fui deputado. Durante 4 anos, no tempo que eu fui deputado, você não tinha as emendas como você tem hoje. Você não tinha emenda impositiva. Ou seja, o orçamento... Não. O presidente da República utilizava as emendas como um fator de negociação política. O deputado que votava a favor dos projetos do governo, tinha direito a uma emenda, que era coisa de 3 milhões, 2 milhões. Agora, às vezes, tem uns 50 milhões, 60 milhões, ou seja, é muito dinheiro para um deputado. De qualquer forma, isso é resultado da desgovernança do governo passado. Como ele não governava o Brasil, ele deixou o Guedes cuidar da economia e o Congresso cuidar do orçamento. Eu sou plenamente favorável que os deputados tenham o direito de ter emenda. Mas com transparência ou sem transparência? Não, com transparência, porque os deputados são eleitos pelas cidades. É normal que um deputado tenha o direito de apresentar uma emenda para fazer uma obra da sua cidade. Eu respeito isso e acho que é correto e justo. O que não é correto é o Congresso, ter emenda secreta. Não pode ser secreta. Então, por que alguém apresenta uma emenda e não quer que ela seja publicitada se a emenda é feita para ele poder ganhar apoio político? Então, ele deveria ter o direito de publicizar. De qualquer forma, eu acho que esse impasse que está acontecendo agora é possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal. Muita gente, às vezes, pensa que tem uma briga eterna com o Congresso. É importante dizer para vocês duas, e dizer para o povo gaúcho, que eu só tenho 70 deputados em 513. E nós, até agora, aprovamos tudo que foi importante para esse país. Inclusive, aprovamos uma política tributária que há 40 anos se tenta aprovar nesse país, e nós aprovamos essa política tributária. Numa demonstração que, com o diálogo, com conversa, a gente vai conseguindo fazer as coisas. Eu acho que, na medida que você tem uma correção na questão das emendas, em que ela possa ser transparente e publicitada, Porque hoje você tem metade do orçamento está na mão do Congresso Nacional. Não tem nenhum país do mundo que tenha essas condições. E os deputados precisam saber disso. Acontece que, como o Bolsonaro não governou esse país, o Congresso tomou conta, e ficou, com metade do orçamento. Obviamente que depois que um deputado... Tem um ditado que diz o seguinte: as pessoas têm facilidade de se acostumar com coisas boas. Então, se o cidadão tem o direito de ter uma emenda de 30 milhões, de 40 milhões, de 50 milhões, diz que tem comissão, que o presidente da comissão tem direito a 300 milhões, 400 milhões. Ora, se isso pode tornar a pessoa, viciada e não querer abrir mão disso. O que nós queremos é que as emendas sejam compartilhadas. Uma emenda de 200 milhões ela tem que ser compartilhada com o governador de estado. Ela tem que ser coletiva para toda a bancada. Ela não pode ser individual. Então, eu penso que nós vamos encontrar uma saída, para as coisas voltarem à normalidade, tanto na relação do Congresso com o governo, quanto na relação do Poder Judiciário. São 8h.